presença. Graças a Deus. Nós vamos continuar a nossa série, terminando já hoje a penúltima mensagem da nossa série em Êxodo, a presença gloriosa. Começamos lá em Êxodo capítulo 3, depois fomos para Êxodo 19, Êxodo 24, Êxodo 25, 31, 33, e hoje nós vamos falar sobre Êxodo capítulo 37, a Arca da Aliança. E aqui é interessante porque é um desafio enorme para pregadores, porque esse texto aqui, vocês vão perceber, nós vamos ler, é praticamente idêntico ao texto de Êxodo 25. Eu até coloquei no Google, não é nada que a gente não coloca para o Google que ele não saiba, né? Falei assim, pregação, repetição, Êxodo 37. E aí vários pregadores, meu Deus, eu estou pregando Êxodo capítulo a capítulo, o que eu vou fazer? Porque é igualzinho a 25, pregadores pedindo ajuda para pregadores, né? Que é um grande desafio, um enorme desafio, e graças a Deus, Deus sempre tem algo novo para nos dizer e nos falar, e eu tenho certeza que nós vamos ser muito abençoados. Na semana passada, a gente falou sobre o capítulo 34 de Êxodo, sobre o rosto de Moisés que brilhou diante da presença do Senhor quando ele desceu do Sinai. E eu disse para vocês que muitos comentaristas chamam esse texto do centro teológico do livro de Êxodo, porque ele tem tudo que o livro de Êxodo repete várias vezes em outras situações. E um dos textos mais importantes do Antigo Testamento tem a glória do Senhor, tem as tábuas da lei, tem o profeta falando, Moisés se ensinando o povo sobre a lei do Senhor, o povo adorando ao Senhor, dizendo que ia obedecê-lo, Deus revelando o seu nome, né? E tantas coisas. Lá no final do texto, dos versículos 28 a 35, a glória de Deus refletida na face de Moisés. O profeta estava incandescente, o profeta estava brilhando, ele estava na presença gloriosa do Senhor. E em decorrência dessa exposição de 40 dias e 40 noites, o rosto de Moisés brilhava. Eu esqueci de falar uma coisa semana passada, e eu queria só falar sobre o texto, que literalmente o texto hebraico diz, quando diz que o seu rosto brilhava, no hebraico diz, a pele de sua face emitia chifres. Essa é a expressão no hebraico. Acho que talvez a luz brilhando, não sei. E aí, na tradução que foi feita para o latim, chamada Vulgata Latina, eles colocaram, a pele do seu rosto emitia chifres. Se a gente olhar para a história da arte, todas as vezes que os pintores antigos, antes do Renascimento, pintavam Moisés, eles pintam Moisés com chifres, porque o texto no latim diz isso, né? Mas é claro que faltou um tato do tradutor para entender o que o texto estava dizendo. O texto está dizendo, e o rosto de Moisés brilhava. Aqui só uma curiosidade, né? E aí nós vimos e refletimos que no rosto de Moisés brilhavam muitas verdades gloriosas, né? Primeiro sobre Deus. Deus é luz, Deus é glória, Deus é brilhante, Deus é todo glorioso. Ele é tão glorioso que só da gente estar perto dele, o nosso rosto também brilha. A segunda coisa que nós vimos é que Deus brilhou sobre o mediador, Deus deu autoridade para Moisés. O povo estava questionando Moisés e Deus brilhou sobre Moisés e disse, esse é o meu profeta, esse é a pessoa com quem eu tenho alegria em conversar. Ouçam ele, obedeçam a ele. A mesma coisa que iria acontecer com Jesus lá depois do seu batismo, quando Deus disse, esse é o meu filho em quem eu tenho muita alegria, a ele ouvi, a ele obedecei. Né? Então Moisés apontava para Cristo. Nós vimos sobre a glória sobre nós mesmos. Né? A Bíblia diz que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. A ideia é que a gente vá crescendo na nossa caminhada com Deus, no nosso conhecimento de Deus, até que um dia nós estaremos diante de Deus e o veremos como Ele é. O crente que não cresce tem alguma coisa errada, né? O crente está sempre na mesma, o cara é aquele aluno que fala, eu tirei 0,1 acima da média, tá bom, não estou da recuperação, tá, ó, passei de ano, beleza. Não, a ideia é que a gente vá brilhando, brilhando, brilhando. Eu até cantei o hino aqui, né? Brilhando, 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 qual doce luz, brilhando, brilhando, brilhando por meu Jesus. E a última coisa que nós vemos é a glória do próprio Evangelho. A lei, a glória vinha e ia embora, porque aquilo ali não era perene, aquilo terminava, aquilo acabava. O Evangelho não, a glória de Jesus brilha de uma vez por todas.
O rosto de Jesus brilha de uma vez por todas. O sacrifício de Cristo foi de uma vez por todas. A nossa salvação é de uma vez por todas. Tudo que Deus faz no Evangelho é de uma vez por todas, porque o Evangelho é definitivo. O Evangelho é para sempre. O Evangelho é incrivelmente maravilhoso por todas essas coisas. E aí nós vamos ler o texto de Êxodo 37, do 1 ao 9. Se você tiver um déjà vu, é porque a gente, no 25, já viu muita coisa parecida, mas a abordagem vai ser bastante diferente. E é interessante, né, porque não é que Deus esqueceu, Moisés teve um lapso de memória. A Bíblia diz lá, no Novo Testamento, em Timóteo, que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, útil para o ensino. Então, se é toda a Escritura, é toda a Escritura. Então, se essa repetição está aqui, é porque ela tem um propósito, e a gente vai tentar entender isso aqui. Êxodo 37, do 1 ao 9, diz assim: Bezalel, nome bonito para quem quer colocar no próximo filho, fez a arca com madeira de acácia, com 1 metro e 10 centímetros de comprimento, 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. Revestiu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma moldura de ouro ao seu redor. Fundiu 4 argolas de ouro para ela, prendendo-a a seus 4 pés, com 2 argolas de um lado e 2 do outro. Depois fez as varas de madeira de acácia e revestiu-as de ouro. E colocou-as nas argolas laterais da arca, para que pudesse ser carregada. Fez a tampa de ouro puro com 1,10 m de comprimento, por 70 centímetros de largura. Fez também 2 querubins de ouro batido nas extremidades da tampa. Fez ainda um querubim numa extremidade, o segundo na outra, formando uma só peça com a tampa. Os querubins tinham as suas asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Estavam de frente um para o outro, com o rosto voltado para a tampa. Eu falei do desafio da repetição. Uma coisa fica bem clara para nós aqui. A primeira vez que tudo isso é mencionado, esses detalhes são mencionados no capítulo 25 de Êxodo, Deus está instruindo Moisés na primeira vez que ele fica 40 dias na presença do Senhor. Agora aqui, ele está depois da segunda vez, dos 40 dias, e agora já não está mais instruindo, agora já é realizando. Agora é a realização. Só que a gente tem que lembrar uma coisa da linha do tempo. Por isso que é maravilhoso a gente estudar a Bíblia capítulo a capítulo na linha do tempo correta. Porque quando a gente estuda aqui e ali, a gente perde um pouco a noção do todo. Eu costumo dizer que tem muito crente que sabe as histórias da Bíblia separadas, mas na hora de juntar, a coisa complica um pouco. Né? Eu falo que é a síndrome da escola dominical, é a síndrome do flanelógrafo. Ela sabe a história daqui, sabe a história dali, conta a história daqui, mas na hora de fazer uma história só, embanana a coisa. Por isso que é maravilhoso. Entre a instrução em Êxodo 25 e a construção em Êxodo 37, nós temos uma coisa muito importante que nós temos falado. Houve o episódio do bezerro de ouro. E Deus basicamente disse para o povo: eu não vou mais com vocês. Se Deus não vai mais com eles, para que vai ter a arca? Não precisa da arca. O fato da arca estar sendo construída é o símbolo máximo de que Deus verdadeiramente perdoou o povo e que Deus verdadeiramente ouviu o clamor de Moisés, quando Moisés disse no capítulo 33, se o Senhor não for, a gente não vai arredar o pé daqui. Ele não falou com essas palavras, mas vocês entenderam, né? A gente não vai arredar o pé daqui, a gente não vai sair daqui. A gente vai ficar parado aqui se o Senhor não for com a gente. E o símbolo da presença de Deus com o povo era a arca. Então, o fato da arca estar sendo construída é um sinal e uma certeza de que Deus verdadeiramente perdoou o seu povo e que Deus estava com o seu povo. Aquilo que ele disse, aí de novo, né? No capítulo 34, Deus revela o seu nome. Moisés pede: Senhor, eu quero ver a tua glória, no 33. No 34, a Bíblia conta como foi isso. Passou Deus e o seu nome foi proclamado. Provavelmente um anjo proclamou o nome do Senhor e disse: o Senhor é rico em misericórdia, grande em amor, ele que estende a sua misericórdia para 1000 gerações. É o Deus que pune o pecado, é o Deus que não deixa impune o pecado até a 3ª e 4ª geração. Esse é o nome do Senhor. Verdadeiramente é um Deus de misericórdia, porque ele decidiu continuar habitando no meio do povo. Deus compassível, Deus cheio de misericórdia. E aí nós temos falado que a Arca da Aliança, de tudo que foi feito sobre o tabernáculo, é o objeto mais sagrado. Na verdade, é o objeto mais sagrado da terra. É o objeto mais sagrado na história da humanidade. Por isso que há tanto frisson e há tanta coisa com a Arca da Aliança.
O Indiana Jones, uma das coisas mais cultas da nossa cultura, o primeiro filme do Indiana Jones, se não me engano, em 1989, eles foram descobrir onde estava a Arca da Aliança. As lendas dos Cavaleiros Templários, na verdade, dizem que os Cavaleiros Templários eles surgiram para proteger a Arca da Aliança, para guardar a Arca da Aliança. Se vocês se lembrarem, tudo aquilo que aconteceu com o Código da Vinci, aquela polêmica toda, quando lançou o filme, e depois do livro, aquela coisa toda, porque fala sobre essa história, né? Fala do Santo Graal e tal, e fala dos Templários. Os Templários, na história, na mitologia, em tudo que envolve, tem um pouco de verdade, tem muito de mentira, tem muita coisa ali. Eles surgiram, teoricamente, para guardar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é o objeto mais sagrado da história da humanidade. A Arca da Aliança é o lugar mais sagrado, é o objeto mais sagrado da Terra. Isso explica duas coisas. Isso explica a reverência que o povo tinha com a Arca. Se vocês se lembrarem, quando Eli, nos dias que Samuel era menino, Eli era o sacerdote, e ele está vendo a coisa acontecer, e o povo está em guerra com os filisteus, os filhos dele, que eram corruptos, que eram não tementes a Deus, eles decidem levar a arca como um objeto para ganhar a guerra. E a arca é roubada. E os filhos de Eli morrem, os dois filhos. Dois nomes bonitos também. Finéias e... Nossa, sumiu o nome. Ofni e Finéias. Né? Dois nomes bem bonitos. E quando a notícia chega, o povo fala... A Bíblia diz que Eli estava numa cadeira de balanço. E aí chega a notícia do mensageiro. Olha, seus dois filhos foram mortos na batalha. E a Bíblia diz que o coração dele ficou triste. Eram os únicos dois filhos que ele tinha. Pelo menos dois filhos homens. E aí vem a segunda notícia. E a Arca da Aliança foi roubada. A Bíblia diz que o golpe foi tão grande que ele cai para trás e quebra o pescoço. Ou seja, ele temeu mais a Arca da Aliança ser roubada do que a própria morte dos filhos. E olha que um dos pecados de Eli era colocar os filhos acima de Deus. Para você ver o tanto que o povo entendia a reverência da Arca da Aliança. E isso explica porque aqui o próprio Bezalel, que vamos dizer é como se fosse um Michelangelo dos tempos do deserto, um mestre, um grande artista, ele mesmo falou, olha, eu vou supervisionar o que os outros estão fazendo, mas a Arca da Aliança deixa que eu mesmo faço. Porque era a coisa mais importante daquilo ali tudo. Nós lemos aqui que a arca era feita de madeira de acácia e revestida de ouro. E dentro dela tinha as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Até coloquei aqui um desenho, né? Dentro desse vaso tinha um pedaço de maná. As duas tábuas da lei, a segunda edição, porque a primeira quebrou, né? Edição revista e atualizada, brincadeira, quebrou. E o cajado de Arão que havia florescido. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. E aí nós vamos ver o seguinte, né? Vamos fazer uma breve linha do tempo sobre a Arca da Aliança. Depois que a arca foi feita, ela é colocada no tabernáculo que é chamado o tabernáculo do deserto, ou o tabernáculo de Moisés. E esse tabernáculo é montado, desmontado durante 40 anos, até que o povo entre na Terra Prometida. Quando o povo vai entrar na Terra Prometida, eles têm que atravessar o Jordão. A Bíblia diz que Josué, então, chama os levitas, eles vêm na frente com a Arca da Aliança nos ombros, desse jeito aqui, porque ela não podia ser carregada de outro jeito, ela só podia ser carregada pelos levitas nos ombros. E quando eles pisavam no Rio Jordão, as águas do rio paravam de correr. E aí o povo pôde atravessar o Rio Jordão. Então os levitas ficaram ali o tempo inteiro com a Arca da Aliança dentro do rio, até o povo terminar de passar, e então eles passaram. Então a entrada na Terra Prometida ainda teria muita guerra, teriam que matar muita gente, toda a conquista de Jericó e tudo mais. Ela começa com a Arca da Aliança chegando primeiro. Ou seja, a presença de Deus chegando primeiro. Quando as muralhas de Jericó vão cair, depois da 7ª vez que eles dão a volta e tocam a trombeta, quando as muralhas caem, a primeira coisa que eles fazem é entrar com a arca. Depois que toda a terra foi conquistada, e aí tem todo o livro de Josué e tudo mais, o tabernáculo é montado de uma vez por todas, e aí ele não é montado e desmontado mais. Ele fica fixo, e a Arca da Aliança fica dentro do tabernáculo de Moisés. Até os dias de Eli, que eu acabei de falar, quando Samuel era menino, provavelmente um pré-adolescente, entre os seus 11 e 12 anos.
Naqueles dias, e passaram-se muitos anos, a arca foi roubada, acabei de contar, pelos filisteus. A arca é roubada, os filisteus colocam dentro de um templo de um deus deles, a Bíblia conta isso lá em 1 Samuel. Aí, no dia seguinte, eles chegam lá, a estátua dos deus deles está caída diante da arca. Eles acham estranho, levantam a estátua do deus deles, no dia seguinte eles voltam, a estátua está caída de novo. Aí eles levantam de novo, no terceiro dia, quando eles voltam, a estátua está quebrada diante da arca. Eles falam, essa arca aqui é amaldiçoada. E aí ela começa, onde a arca passa na terra da Filístia, né, nos filisteus, na terra dos filisteus, ela traz maldição, ela traz urticária, ela traz úlcera, ela vai trazendo, onde ela passa, ela vai trazendo maldição. Eles falam, vamos devolver para o povo de Israel. E aí eles colocam essa arca num carro de boi, e não vai ninguém na frente, porque eles estão com medo da Arca da Aliança. E essa arca vai andando, e onde ela parar, parou. E os bois vão andando sozinhos até a casa de Abinadab. E a Arca da Aliança fica na casa de Abinadab provavelmente em torno de 20, 25 anos. Eram os dias do reinado de Saul. E se você se lembrar, Saul foi um rei complicado, louco, difícil, endemoniado em alguns momentos. E ele nem lembrou da Arca da Aliança. Aí você fala, e o que aconteceu com o tabernáculo? O tabernáculo estava lá. Os sacrifícios continuavam acontecendo porque não podiam parar. Porque se parasse, o povo era fulminado pela presença de Deus. Os sacrifícios continuavam acontecendo, só que a Arca da Aliança não estava lá. Em Siloé, onde ficava o tabernáculo. Quando Davi é ungido rei sobre Israel e Judá, sobre as 12 tribos, Davi decide transformar a sua capital em Jerusalém. Ele fala, Jerusalém é central, Jerusalém é alta, Jerusalém é estratégica. Ele conquista Jerusalém dos jebuseus e ele toma Jerusalém e ele fala, para que Jerusalém seja respeitada, a presença de Deus tem que estar aqui, o centro de adoração tem que ser aqui. Você tem que se lembrar que Israel era uma teocracia. Era Deus que governava. O rei era um representante direto de Deus para governar em nome de Deus. Nas outras nações em torno de Israel, o governante era Deus. O faraó era Deus. Para Israel, não. O rei era um representante de Deus. E aí Davi traz a Arca da Aliança. O que ele faz? Primeiro ele vai lá na casa de Abinadab. E aí o que ele faz? Ele comete um erro. Ele coloca a arca, igual os filisteus, num carro de boi. E aí está lá Abinadab, a família dele, um dos filhos de Abinadab, chamado Uzá, está junto. E a Arca da Aliança, os bois tropeçam. E a Arca da Aliança vai cair, o Uzá vai tentar proteger, no que ele coloca a mão, ele desaparece. Uma vez eu até preguei sobre esse texto, eu acho que a gente fala assim, gente, mas a arca ia cair. A nossa primeira coisa, aquele texto que você fala assim, puxa, mas que injustiça, que esse cara morreu, ele ia salvar a arca. Primeiro, o que ia acontecer com a arca, a gente nunca vai saber. Ela ia rachar, ia quebrar, não ia acontecer nada, ela ia levitar, a gente nunca vai saber. É aquelas perguntas que a gente não tem resposta, porque não aconteceu. O fato é que, o que eu entendo, é que Uzá, que cresceu 20 anos com a arca na casa dele, ele pensou na hora que tropeçou, deixa que eu sei, eu resolvo, eu entendo. Aqui, eu estou acostumado, era um móvel lá de casa. Minha mãe colocou até aquela toalhinha em cima. Brincadeira, não colocou não, mas é só para dizer assim, não, senão tem gente que vai achar que eu estou falando isso, né? Eu ia brincar, sabe aquele crochê que as pessoas fazem pro filtro, né? Não teve crochê. Mas o fato é que ele pensou assim, eu conheço a arca. Eu e ela somos parceiros. No que ele tentou colocar a mão, ele foi fulminado. Aí Davi se lembrou, puxa, o que eu estou fazendo? Essa é a arca do Senhor. A gente tem que lembrar que Davi era uma pessoa que amava o Senhor verdadeiramente. Davi teve os seus erros, muitos erros. Falando de Dia dos Pais hoje, Davi foi um pai péssimo, um rei maravilhoso, um adorador incrível e um pai horroroso. Eli foi um pai pior ainda. Olha, hoje só tem pai legal que eu estou citando. E aí, ele se lembra, ele fala, Senhor, eu amo a tua lei, nela eu medito de dia e de noite. Davi era um cara apaixonado pela presença de Deus. Senhor, um dia na tua presença vale mais do que 1000 em outro lugar. Eu daria tudo para estar na tua presença. Davi era um cara que amava o Senhor. Aí ele se lembra.
Aí ele fica tão tocado que ele fica meses longe. Aí a arca vai parar na casa de um cara chamado Obed-Edom. E a Bíblia diz que enquanto a arca esteve na casa de Obed-Edom, a presença de Deus abençoou e prosperou a família de Obed-Edom. E aí Davi volta, e aí ele faz desse jeito certinho. Traz os levitas, eles carregam nos ombros. E a Bíblia diz que aí ele fez até mais do que era necessário. Eles davam 7 passos, paravam, sacrificavam um bicho. Dava mais 7 passos, parava, sacrificava outro bicho. Dava mais 7 passos, sacrificava, até chegar em Jerusalém. Olha que foi uma caminhada longa. E a Bíblia diz que quando a arca entra em Jerusalém, Davi entra na frente da arca, dançando na presença do Senhor, celebrando, porque a presença de Deus agora estava na sua capital. A arca, então, é colocada numa tenda provisória. Eu acho muito doido, tem umas coisas da Bíblia que a Bíblia não explica pra gente. A arca, antes e depois, ela estava dentro do Santo dos Santos. Antes no tabernáculo de Moisés e depois no templo de Salomão. Ninguém podia entrar, ninguém podia tocar. Era uma vez por ano, aquela coisa, aquela reverência, aquilo tudo. Davi colocou num lugar que não tinha Santo dos Santos, era uma tenda. E ele escalou 3 famílias de levitas, que eram músicos, chamados os pais da família, Asaf, Emã e Jedutum. Eles eram músicos profissionais e ele criou um turno, uma escala de 24 horas, 7 dias por semana, que aqueles levitas ficavam se revezando para louvar ao Senhor com música. É a primeira vez que há música diante da presença do Senhor no culto. No tabernáculo de Moisés não tinha música. E ali tinha música na presença do Senhor. E aí eles estão... é engraçado porque músico cristão acostuma falar que é levita, né? Os levitas. E eu falo muito contra isso, né? Eu ensino há 15, 20 anos contra isso. E aí eu falo pro pessoal assim, você já pararam para pensar que a música só entra no culto, no templo de Davi e não no templo de Moisés? A pessoa nunca tinha pensado nisso, né? Foram ali centenas de anos que nunca aconteceu nada. Não tinha música. Davi coloca essa música. Não tinha véu, não tinha nada. E as pessoas não morriam. É muito doido. Tanto que quando os profetas falam sobre a glória da nova aliança, eles dizem, Deus fala, né? Restaurarei o tabernáculo caído de Davi. O que Deus está querendo dizer é o seguinte, vai virar de novo um tempo que nós estaremos juntos, eu e o povo, sem véu, sem separação, sem que nada nos impeça de estar juntos. Davi era tão apaixonado pela presença de Deus, e Deus se agradava tanto do coração de Davi, que Deus permitiu que Davi fizesse algo entre uma coisa e outra, que era uma antecipação da nova aliança. Isso é muito louco. Aí Davi morre, Salomão constrói o templo, depois que toda a construção, a arca é colocada de novo no Santo dos Santos. E aí, segundo Crônicas 7, conta o processo de consagração do templo, quando a presença de Deus toma aquele lugar e os sacerdotes precisam ficar de fora, porque a glória de Deus tomou aquele lugar. Até a arca fica ali, até a invasão babilônica de Jerusalém. Quando Nabucodonosor e os seus exércitos invadem Jerusalém e destrói Jerusalém, fruto do pecado do povo. Isaías estava alertando, Jeremias estava alertando, se vocês não se arrependerem, vocês irão para o exílio, vocês serão destruídos, vocês vão para outra terra. Mas por causa da promessa de Deus a Davi e por Jesus, a semente messiânica, Deus disse, vocês vão ficar 70 anos e vão voltar. Porque as 10 tribos do norte foram e não voltaram, desapareceram. Mas Judá e Benjamim, as 2 tribos do sul, vocês vão e vão voltar. Só que aqui está um detalhe. A Arca da Aliança some do mapa a partir da narrativa da invasão babilônica. Ninguém nunca mais soube o que aconteceu com a Arca da Aliança. Nós temos muitas teorias. Algumas teorias dizem que Menelik I, que é o alegado, talvez, o filho de Salomão, com a rainha de Sabá, tem essa história. Não tinha ratinho na época para fazer paternidade, para saber, né? Ele é o pai ou ele não é o pai? Parabéns, papai, né? Não tinha. O alegado filho de Salomão com a rainha de Sabá, dizem que ele pegou a arca e ele era imperador na Etiópia. Ele era etíope e ele levou a Arca da Aliança para a Etiópia. Essa é uma teoria. Segundo Macabeus, o livro apócrifo, diz que Jeremias, o profeta Jeremias, escondeu a Arca da Aliança numa caverna, quando ele viu que os babilônicos iam invadir Jerusalém. Outro livro apócrifo, chamado Segundo Baruque, diz que a arca foi arrebatada ao céu sobrenaturalmente, que quando Deus viu que Nabucodonosor estava entrando, ele falou, então, vou trazer a arca para mim, e que a arca subiu e foi levada aos céus.
O fato é que ninguém sabe o que aconteceu com a arca. Muito provavelmente a arca foi derretida e o ouro foi usado pelos babilônios para outra coisa. O fato é que ela desaparece. E aí, uma coisa importante, né? O simbolismo da arca permanece como símbolo da presença de Deus. Sempre, sempre, sempre. A arca desapareceu, mas o símbolo dela, da presença de Deus, permanece. Apocalipse 11, 19, conta, você sabe que Apocalipse conta a mesma história várias vezes, de várias formas diferentes. Então, uma das formas que ele conta essa história, um desses ciclos, são das 7 trombetas de julgamento. Tem gente que acha que é uma história cronológica. Não. Apocalipse conta essa história 3 vezes da mesma forma no número 777. Então ele vai falar das 7 trombetas de julgamento. Quando a última trombeta ela soa, Apocalipse 11, 19 diz assim: então foi aberto o santuário de Deus no céu, a Nova Jerusalém, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Quando Apocalipse quer dizer que a presença de Deus habita no templo celestial, na cidade, ele fala, foi vista a arca da sua aliança. A arca da aliança foi vista no céu. Acho que aqui colaboraria com a ideia de que ela foi levantada aos céus como Elias foi puxado para os céus. Vai saber, né? A gente não sabe. A gente não sabe. No judaísmo do segundo templo, que é o judaísmo posterior à volta do exílio, por que se chama judaísmo do segundo templo? Por 2 questões. Há um novo templo, reconstruído nos dias de Ageu, nos dias de Miqueias, nos dias de Esdras e Neemias. Vocês lembram dessa reconstrução. Esse segundo templo é bem menor que o templo de Salomão. Mas ele tem um detalhe muito importante. A Arca da Aliança não foi colocada no Santo dos Santos. Por isso o texto diz que as pessoas choravam. Tem gente que fala, ele chorava porque o templo era mais feio. Eu sempre falo, gente, não era arquiteto, o povo não era arquiteto. Não era designer de interior que estava lá, isso aqui é mais feio. Não. Eles estavam chorando porque a presença de Deus não estava no templo. A Arca da Aliança não estava no templo. E a segunda coisa que foi diferente é que muita gente não voltou. Algumas famílias voltam, mas muitas famílias foram e nunca mais voltaram. Elas se espalham pelo império da época. Elas se espalham pelos outros lugares. São chamados judeus da diáspora. Tanto que nessa época surge a figura das sinagogas, aonde as pessoas agora não precisam mais ir a Jerusalém toda vez. Elas vão a Jerusalém nas grandes 3 festas e todos os sábados, no Shabat, elas se encontram nas sinagogas. Você tem que lembrar, por exemplo, que no Antigo Testamento você não ouve falar de sinagoga. Quando Jesus vem no Novo Testamento, o mundo está cheio de sinagogas. Entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo, alguma coisa mudou para que surgissem essas sinagogas. Porque haviam judeus espalhados no mundo inteiro. E agora não tem a arca. No lugar da arca a gente vai colocar o que no lugar? A Torá, a palavra do Senhor. E aí, no judaísmo do segundo templo, os judeus olhavam para os profetas e eles passaram a aguardar uma manifestação de Deus, um retorno da presença de Deus, mesmo sem a arca. Havia uma promessa de que Deus voltaria para morar com o seu povo, mesmo sem a arca. Olha o que diz Jeremias 3, do 14 ao 17. É um texto de arrepiar. Voltem, filhos rebeldes, Deus dizendo, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor. Tomarei vocês 1 de cada cidade, 2 de cada clã, e os trarei de volta a Sião, falando do exílio, né? Então eu lhes darei governantes conforme a minha vontade, que os dirigirão com sabedoria e com entendimento. Aí você começa a perceber que ele não está falando só do exílio, ele está falando algo que ainda vai se cumprir mais para frente. Lembra que eu sempre digo, né? O cumprimento das profecias é que nem montanha quando você olha de longe. Tem uma mais perto, tem uma mais longe, tem uma mais longe. Quando você vê de longe, você vê tudo meio que junto. A profecia, você vê vários níveis de cumprimento, só que você não entende exatamente quais são esses níveis. Agora, olha o que ele diz no 16. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na sua terra naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor. Ele está querendo dizer, né? Vocês não vão se lamentar. Vocês não pensarão mais nisso, nem se lembrarão dela, não sentirão a sua falta, nem será feita outra arca. Aqui Deus dizendo, não farão outra. Acabou. Porque sempre tem um que poderia falar, vamos fazer outra. Não, acabou. Naquela época, chamarão Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se reunirão para honrar o nome do Senhor em Jerusalém. Não mais viverão segundo a obstinação de seus corações, para fazer o mal. O cumprimento total, a gente leu em Apocalipse 11, 19.
começa a se cumprir em Jesus. A coisa é maravilhosa. E aí, a arca nos aponta realidades profundas sobre Jesus. O profeta diz, não precisarão de outra arca, porque agora eu vou trazer a essência do que a arca representava. Eu virei com a minha presença entre vocês. A arca nos aponta realidades profundas sobre Cristo e a pessoa de Jesus. Eu quero até ler um parágrafo para vocês aqui. Ó. Muitas profecias do Antigo Testamento se cumpriram em Jesus Cristo. Ele é o Messias esperado, o descendente prometido a Abraão e o rei eterno da linhagem de Davi. Portanto, ele é o cumprimento de muitas expectativas presentes nas Escrituras, incluindo a construção e o significado da arca. E eu queria gastar alguns minutos aqui falando como que a arca aponta para Jesus e como Jesus é o cumprimento do que a arca era um símbolo. A arca não era... Por isso que não faz sentido nenhum igrejas hoje terem uma arca da aliança lá na frente. Não faz sentido nenhum, porque a gente tem a essência, a gente tem a pessoa de Jesus. Eles não conheciam, a gente já conhece. É o que o autor de Hebreus diz, não adianta a gente ter o que é melhor e olhar para o que é pior e falar, eu queria o que era pior. É que nem a pessoa poder comprar uma TV Ultra K, 4K, 8K, sei lá eu o quê, e sentir saudade das TVzinhas que você tinha que virar e colocar bombril na antena. É basicamente isso que está acontecendo. Então, a gente precisa olhar para a Arca da Aliança e ver como que ela aponta para o mediador da nova aliança. Vamos rapidamente aqui. Primeira coisa. O texto fala que Bezalel foi escolhido por Deus e capacitado com habilidades específicas para construir a Arca da Aliança. Deus falou, eu vou dar capacidade para ele fazer exatamente o que eu quero que seja feito. Jesus Cristo também foi ungido por Deus para cumprir exatamente o que Deus queria que ele cumprisse. A Bíblia diz que ele é o ungido dos milhares, o escolhido entre muitos. O Novo Testamento diz que Jesus recebeu do alto a unção de Deus, ele recebeu a capacitação. No batismo, a luz celestial brilha sobre ele, e Deus diz, esse é o meu filho. Deus está o capacitando, Deus está ungindo. Jesus é ungido, Jesus é o escolhido entre muitos para cumprir aquilo que Deus queria que ele cumprisse. Assim como Bezalel foi escolhido por Deus e foi capacitado, Jesus foi escolhido e capacitado para cumprir a sua missão na terra. Muitos comentaristas sugerem que a madeira de acácia simboliza a humanidade de Jesus. E o ouro representa a sua divindade. Jesus era plenamente homem e plenamente Deus. Isso na teologia é chamada união hipostática. É a perfeita união. Você não sabe onde junta. Você não sabe aonde mistura. Você não sabe aonde começa a humanidade e aonde termina a divindade, ou onde começa a divindade e termina a humanidade. É uma união perfeita entre Deus e o homem. Por isso que a madeira de acácia simbolizaria a sua humanidade e o ouro a sua divindade. A madeira de acácia é um material resistente e durável. Jesus se tornou um de nós, ele compartilhou da nossa natureza. O ouro é um metal precioso e pode falar o quê? Da perfeita santidade de Jesus. Outra coisa, a Arca da Aliança continha, eu falei, né, as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão. Essas três coisas falam sobre Jesus. As tábuas da lei, isso é bem claro, Jesus cumpriu a lei. Ele cumpriu toda a lei. Ele obedeceu a lei até o fim. A lei é a palavra de Deus. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra encarnada. Jesus é a tábua da lei tornada gente. Jesus é a própria lei encarnada. Jesus viveu sem pecado, Jesus tornou-se o padrão de retidão. O maná era o pão que caiu do céu. Era a provisão de Deus para o povo de Israel. Jesus disse lá em João capítulo 6 e 35 que ele é o pão da vida. Ele está dizendo, eu sou o maná em forma de gente. Eu sou a provisão de Deus para Israel. Eu sou aquilo que Deus, o alimento de Deus para vocês. Ele é o pão da vida. Por isso ele é a provisão e o cuidado de Deus. Ele nos nutre com a sua presença. Ele nos nutre com seus ensinamentos. E a vara de Arão floresceu, e você tem que lembrar que Arão era o sumo sacerdote. E ela floresce como um símbolo da sua autoridade. Hebreus diz que Jesus é o sumo sacerdote para sempre. E a sua autoridade é a autoridade maior. A Bíblia diz que Deus o exaltou acima de todo nome. Ele deu o nome que está acima de qualquer nome no universo. Jesus é a lei, Jesus é o maná, Jesus é a vara de Arão.
Outra coisa que nós vemos, o propiciatório. O que é o propiciatório? É a tampa da arca, é o lugar onde a asa dos querubins se encontra. Naquele lugar, era a representação do trono de Deus. Em inglês, isso chama the mercy seat, o assento da misericórdia, o trono da misericórdia. É o lugar onde a presença de Deus perdoava os pecados do povo de Israel. Era onde o sangue era jogado no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, no dia do perdão. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, foi derramado para a expiação, para o perdão dos nossos pecados. Jesus, a gente fala sobre isso na teologia, tem 3 ofícios. Jesus é profeta, Jesus é sacerdote e Jesus é rei. Ele é profeta, sacerdote e rei. A arca também apontava para esses 3 ofícios. A arca era um símbolo da presença de Deus. Deus é o verdadeiro rei de Israel. Jesus é o rei eterno, o descendente de Davi, o filho de Davi, o verdadeiro Davi, que veio para reinar não só sobre Israel, mas veio reinar sobre as nações. A tampa da arca, que era o propiciatório, era o trono de Deus. Jesus, o rei dos reis, se assenta sobre o trono de Deus. A outra coisa, a arca da aliança estava no Santo dos Santos, onde somente o sumo sacerdote tinha permissão de entrar. Jesus é o sumo sacerdote eterno que ofereceu o seu sangue de uma vez por todas. O sumo sacerdote intercedia pelo povo, levava os pecados do povo diante de Deus e pedia perdão. A Bíblia diz que Jesus é o nosso intercessor. Jesus é aquele, nós cantamos isso, nosso sacerdote, o nosso intercessor. Ele leva o nosso pecado diante do Pai e pede perdão em nosso nome, diante do Pai. E por último, as tábuas da lei falavam do profeta. Jesus é o verdadeiro Moisés. Jesus é maior que Moisés. Jesus é o profeta dos profetas. Por isso que ele disse, vocês ouviram o que foi dito, mas eu vos digo. Vocês ouviram o que foi dito, mas eu digo a vocês. A autoridade de Moisés era derivada do que ele ouvia de Deus. Jesus, a autoridade era dele. Ele diz, eu digo a vocês. Porque ele é o profeta acima de todos os profetas. Ele é a palavra encarnada. Os querubins na tampa da arca representam a presença de Deus. Em Cristo nós temos acesso pleno à presença de Deus. Warren Wiersbe, grande comentarista bíblico, via a arca como um convite à comunhão com Deus. Ele enfatiza que por meio de Cristo nós temos acesso direto a Deus e a oportunidade de nos relacionar com Ele de forma pessoal e íntima. Isso aqui já é para a gente ficar assim, né? Meu Deus, que coisa profunda e maravilhosa. Que privilégio nosso, hein? O povo de Israel andou séculos e séculos e séculos com a arca, amava a arca, mas agora a gente entende que a arca não era o final. Jesus era a revelação final. Nós estamos do outro lado, a gente já sabe o final. A gente já tem esse privilégio. Mas antes da gente encerrar, eu queria também rapidamente falar que a construção da arca nos aponta como a gente deve encarar a nossa vida cristã. Primeira coisa, para a minha vida e para a sua vida com Deus. Deus nos dá uma visão e nós devemos obedecê-la. Deus dá uma missão à igreja e nós devemos obedecê-la. Lá em Êxodo 25, Deus disse, e farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo de cada utensílio. O que ele disse, foi feito. Deus nos deu a sua palavra, nós temos que obedecê-la. Deus disse o que nós temos que fazer, nós temos que obedecer. Qual é a ordem que nós temos? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Eu e você temos essa missão. Não vem com essa de eu dou minha oferta, o pastor é pago para isso, fulano de tal é o evangelista que é pago para isso. Essa é a missão para todo crente. Fazer discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregando o evangelho a toda criatura. Deus nos dá uma missão, uma visão. Nós temos que obedecer à visão de Deus. A pergunta é para nós, qual é a visão de Deus para nós? O que Deus tem para a nossa comunidade? O que Deus tem para a minha família? E eu quero cumpri-lo. Então, quando nós olhamos para Bezalel, que está até aí uma figura, e a sua habilidade divina, a gente também pode ver alguma coisa. Quando Deus quer fazer algo, Ele nos capacita. Quando Deus nos chama para algo, Ele nos capacita. Quando Deus te dá algo, eu e você certamente vamos olhar para o que Deus nos chamou e dizer, eu não consigo fazer sozinho. Graças a Deus, é verdade, a gente não consegue. Mas Deus coloca a sua força em nós, Deus coloca a sua capacidade em nós. Deus nunca vai nos chamar para algo o qual Ele não nos capacite para fazer.
Tudo que Deus nos chama, Ele nos capacita. Ele nos capacita. Deus não apenas inspira a visão, mas Ele capacita essas pessoas. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Coríntios, em Romanos, que o Espírito distribuiu dons à igreja. O Espírito deu dons gratuitamente, livremente, de acordo com a sua vontade. Por quê? Porque esses dons devem capacitar os santos, devem contribuir para o crescimento da igreja, segundo Efésios 4, 11 e 12. O meu dom, o seu dom, o dom de cada um de nós deve contribuir para o crescimento uns dos outros, para o crescimento da igreja, para a missão de Deus. Deus nos chama, Deus nos capacita. De novo, não tem ninguém que foi chamado para ficar no banco, assistindo, batendo palma e ofertando. Segunda coisa que a gente vê aqui no versículo 2. O ouro também fala da pureza que eu e você precisamos ter na nossa vida. Nós somos chamados para ser santos. Nós somos chamados para ser puros. Deus olha para nós e vê Jesus Cristo. Ele não vê o meu pecado, o seu pecado, ele olha e vê Jesus. Nos versículos 4 e 6, Bezalel prestou atenção a cada detalhe e fez exatamente o que Deus pediu. Isso nos mostra uma coisa. Nós temos que fazer as coisas com diligência, nós temos que fazer as coisas de Deus com cuidado, nós temos que nos esforçar para fazer as coisas de Deus no melhor possível. Tem gente que acha, né? Eu não sou pago pela igreja, eu sou voluntário, eu posso fazer qualquer coisa. Eu sempre conto uma história. Pastor Jorge Linhares, lá de Belo Horizonte, há muitos anos atrás, ele fez um bazar na igreja. E aí ele fala que uma vez levaram um ventilador com uma pá só. Aí ele achou aquilo tão absurdo que no culto de domingo ele mandou trazer o ventilador. E trouxe outras coisas, mas eu só lembro do ventilador. Colocou tudo lá na frente e falou assim, quem doou essas porcarias para a igreja, vem aqui, vem buscar que a gente não precisa não. Aí ninguém levantou. Aí ele falou, ninguém levantou e não vai levantar, né? Vocês estão morrendo de vergonha. Vocês sabem que vocês deram porcaria. Tem muita gente que é assim, não, mas lá na igreja eu sou voluntário, eu faço de qualquer jeito. Meus irmãos, nós estamos servindo ao nosso Deus. Davi disse, ai de mim entregar qualquer coisa ao Senhor que não tenha me custado nada. Não, para o rei é de graça. Não, eu vou pagar porque eu quero entregar algo que tenha me custado algo. Bezalel e os seus artistas nos mostram, a gente tem que fazer com excelência. A gente tem que fazer bem feito, a gente precisa entregar o nosso dom, porque Deus nos capacitou a fazer isso. Por último, nos versículos 7 e 9, os querubins nos lembram que nós precisamos ter reverência na presença do Senhor. Eu até escrevi aqui, né, para a gente não se lembrar, para a gente não se esquecer, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. A gente chega na presença do Senhor com temor e tremor. Assim como a arca foi construída com habilidade, com detalhes, com dedicação, Deus está trabalhando em mim e Deus está trabalhando em você. Deus está trabalhando na sua igreja para formar um novo templo, um templo de adoração a Ele. Deus está nos moldando, Deus está nos transformando à sua imagem. Deus está fazendo com que eu e você sejamos mais parecidos com Ele. Esse processo dói, esse processo é difícil, porque a gente precisa tirar as impurezas. A gente precisa ser amassado, a gente precisa ser peneirado. Mas o alvo final é que eu e você seremos mais parecidos com Jesus. A transformação espiritual, ela envolve detalhes, paciência e persistência. Que Deus nos dê perseverança para nós permanecermos fiéis enquanto Ele trabalha em nós. E que a gente seja cada vez mais transformado. Como dizia o velho hino, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos. É uma oração corajosa. Do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Esse processo dói, mas a gente precisa ser transformado. Da mesma forma que a madeira foi moldada para virar querubim, para virar a vara, para virar a tampa, a gente precisa ser cortado e transformado para ser um templo do Senhor, para sermos transformados pelo Senhor.
Deus deu a visão a Moisés e agora Bezalel e os demais artistas estão tornando tudo isso realidade. Da mesma forma, Deus está trabalhando em nós. Por isso eu queria que você fechasse seus olhos para nós orarmos. Leandro, se quiser chamar as crianças lá para falar que já está encerrando o momento dos pais. Eu queria que você pedisse a Deus nesse momento e pedisse ao Senhor durante essa semana e durante os próximos dias, que Deus relembrasse a você a visão inicial que Ele te deu, a visão que Deus nos deu. Da mesma forma que Deus falou sobre a arca, e a arca foi cumprida, aquilo que Deus prometeu para nós seja cumprido através de nós. Eu queria que você também pedisse a Deus que falasse com você e falasse em nós como comunidade sobre as habilidades e os dons que Deus colocou para você cumprir essa missão. Ah, mas eu não tenho habilidade nenhuma. Isso não existe. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. A transformação espiritual é um processo dinâmico, guiado por Deus, que a gente possa dizer, Senhor, trabalha em mim. Trabalha em mim, Senhor. Eu quero ser como a arca da aliança, uma testemunha viva. Eu quero ser uma arca ambulante da tua presença. Aonde eu for, eu quero que o Senhor vá comigo. Aonde eu for, eu quero que a tua presença impacte aqueles que estão à minha volta. Aonde eu for, eu quero que a tua presença seja sentida. Eu quero que a tua pureza seja refletida em nós e através de nós. Senhor, dá-nos a graça de sabermos que nós somos chamados pelo Senhor. Dá-nos a graça de saber que o Senhor é o Rei sobre toda a terra. Obrigado pela tua presença, obrigado porque o Senhor é misericordioso, obrigado porque o Senhor Jesus está sentado no lugar mais alto do universo, no trono da misericórdia, de onde Ele intercede por nós e nós recebemos da sua graça e da sua misericórdia. Senhor, opera em nós, transforma o nosso coração, quebra o nosso coração, para nós sermos parecidos contigo, para nós sermos arcas móveis da tua presença, que aonde nós formos, nós possamos levar a tua presença conosco. Onde nós chegarmos, nós possamos brilhar o brilho da tua glória e nós possamos refletir Jesus em nós e através de nós. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a abraçarmos esse processo de transformação até o dia que estaremos diante de Ti e juntos adoraremos ao Senhor por toda a eternidade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queria